Olá, querida igreja, paz do Senhor Jesus a todos vocês. É muito bom estarmos aqui mais uma vez para mais um devocional abençoado. Nesses dias, Deus tem falado conosco de uma maneira muito poderosa. Eu tenho certeza que você tem sido abençoado pelo Senhor Jesus nesses dias onde nós estamos orando, jejuando, buscando a presença de Deus, orando 3 vezes ao dia, assim como Daniel fez, orando pela manhã, assim que o sol está quase nascendo. Na verdade, o sol já nasceu, 6 horas da manhã. Meio-dia entregando o nosso jejum e 22 horas na nossa live com o compartilhar dos nossos pastores, dos nossos líderes. Estamos sendo abençoados por Deus, sem sombra de dúvida. O Senhor também nos abençoará de uma maneira tão poderosa. A unção de Deus vai fluir em nós e através de nós de uma maneira sobrenatural. E hoje é o nosso 12º dia. Glórias a Deus, aleluia! Já passamos da metade do nosso propósito, Nós estamos num propósito de 21 dias de oração, jejum e meditação na palavra. E olha que coisa poderosa, nesses 21 dias, Deus está trabalhando em nós, através de nós e por nós. Isso é algo sobrenatural. São 12 dias que nós estamos buscando a presença de Deus, orando todos os dias pela manhã, entregando nosso jejum ao meio-dia e nas nossas lives também 22 horas. Como Deus tem falado conosco de uma maneira sobrenatural. E hoje, o tema do nosso devocional hoje é Até que Ele Venha. Tem um texto bíblico de 1 Coríntios, no capítulo 11, que relata uma história, O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo algo que eles precisavam ouvir da parte de Deus. E esse texto bíblico ele é lido no momento da ceia do Senhor, Nós lemos muito aquele texto bíblico, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído. Mas eu quero ler o versículo 26 com vocês apenas, que diz assim: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Quando a gente lê esse texto bíblico, e geralmente na Santa Ceia, a Santa Ceia é um momento de comunhão da igreja, um momento de comunhão do corpo de Cristo. Quando a gente lê esse texto bíblico, a gente percebe que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que ela precisa caminhar em unidade. Havia no meio daquele povo algumas confusões, e o apóstolo Paulo escreve para eles dizendo: vocês não podem se ajuntar apenas para comer e beber. Vocês precisam estar juntos em um propósito, até que o Senhor Jesus venha. Até que Ele venha e busque a noiva, vocês não podem se reunir apenas para festejar, apenas para comer, apenas para beber. Não, muito pelo contrário. Vocês precisam se reunir no nome do Senhor Jesus. Até que Ele venha, vocês precisam estar unidos para um propósito. É fato que a igreja muitas vezes ela proporciona alguns momentos de descontração, de alegria, de festa. Isso é muito bom. É muito bom que nos nossos cultos tenha isso. É muito bom que no nosso meio tenha os churrascos. É muito bom que no nosso meio tenha os jantares de confraternização, os sociais, na verdade. Na minha época de jovem, não que eu esteja velho, mas na minha época de jovem a gente fazia muito isso. Isso é maravilhoso. Mas esse não é o objetivo central do Evangelho. O Evangelho não é um centro de entretenimento humano. O Evangelho é um centro de transformação do homem. E isso é poderoso. Festa, alegria, banquetes, foi o que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja que estava em Corinto. Ele diz assim, de sorte que quando vos ajuntais, isso está descrito lá no 1 Coríntios, capítulo 11, verso 20. Olha o que ele diz. De sorte que, quando vos ajuntais em um lugar, não é apenas para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes do outro a sua própria ceia. O que estava acontecendo naquela igreja? Na hora da comida, o povo ia lá e comia, ficava um sem comer, e aí o outro comia demais, e estava uma situação assim que eles estavam se reunindo só para o social. E o apóstolo Paulo diz para eles o seguinte: quem tiver com fome, come em casa. Essa reunião é solene. Nós estamos nos reunindo aqui, não é só para os prazeres da carne, não é só para matar a fome da carne, mas é para matar a fome do espírito. Então, olha o que ele continua dizendo.
E assim fica com fome o outro que se embriaga. Ou seja, uns iam lá, estavam bebendo, outros iam lá e estavam comendo tudo, e ficava uma verdadeira desordem. Não tendes, olha o que ele diz, não tendes porventura casas aonde vocês possam comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que vos direi? Louvar-vos-ei? Não, nisso não vos louvo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para eles. Isso virou um centro de entretenimento humano, isso virou um shopping center, onde as pessoas estão vindo, comendo, bebendo, não se importando com o seu próximo, não se importando se o seu irmão tem algo para comer ou se não tem. O evangelho não é isso. Aí o que ele diz, olha, no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e havendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse é o cálice do novo pacto no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, vocês precisam entender que não é para um propósito obsoleto. Eu estou transliterando, o texto bíblico. Não é para um propósito qualquer, não é por um simples ato de reunião, não é apenas uma festa. Todas as vezes que vocês estão comendo e bebendo desse cálice, vocês estão anunciando a morte e ressurreição do Senhor Jesus até que ele venha. Isso é forte. O apóstolo Paulo estava dizendo que até que o Senhor Jesus venha, nós temos que ter uma postura diferente das pessoas do mundo. E é isso que nós precisamos entender. Nesses últimos tempos, as pessoas estão fazendo da igreja, do corpo de Cristo, um centro de entretenimento humano apenas. Um centro de me dá o que eu quero, me dá o que eu preciso. E a cruz de Cristo não simboliza isso, não representa isso. Nós não servimos a Deus para ter de Deus algo. Nós servimos a Deus para que Deus nos tenha por inteiro. É totalmente diferente. Você não pode buscar a Deus só para Deus te dar algo. Isso vai acontecer naturalmente, porque todas as pessoas que servem a Deus só para poder obter benefícios do reino de Deus, em algum momento da vida essas pessoas vão enfrentar dificuldades. Em algum momento da vida essas pessoas elas vão enfrentar lutas, porque a luta, a perseguição, a adversidade aprimora o nosso caráter, nos mostra quem de fato nós somos. Então, nesses momentos de luta, de pressão, de conflito, nós precisamos mostrar que somos homens e mulheres de Deus. Não podemos retroceder em hipótese alguma. Portanto, até que ele venha. O que significa esse até que ele venha? O que vocês precisam fazer como igreja até que ele venha? Vocês precisam se lembrar da morte e ressurreição. Vocês precisam se lembrar que ao partir do pão ele estava rasgando sua própria carne em favor de nós. Nós precisamos nos lembrar que ao derramar o cálice sobre cada um dos nossos copos, nós temos que nos lembrar que o sangue dele foi derramado. Isso tem que trazer para nós arrependimento. Isso tem que trazer para nós consciência de pecado, consciência de quem somos. Nós não podemos nos reunir apenas para uma celebração sem consciência. Nós devemos nos reunir para uma celebração com consciência daquilo que somos e daquilo que Deus nos fez ser, da obra transformadora da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nós. Então, até que o Senhor Jesus venha, nós precisamos entender que nós devemos anunciar sua morte, sua ressurreição. Mas não é anunciar a morte e a ressurreição apenas com as nossas palavras. Não é isso. É anunciar a morte e ressurreição do nosso Salvador com as nossas ações. Irmãos, nós não podemos correr o risco de viver um evangelho raso, um evangelho sem profundidade, um evangelho sem raiz, um evangelho só da boca para fora. Nós temos que viver aquilo que pregamos. Nós temos que anunciar a morte e ressurreição de Cristo Jesus através das nossas ações. Quando nós fazemos isso, nós estamos
denunciando o pecado, lutando contra o pecado e dizendo que na igreja você pode ter sim momentos de diversão, você pode ter sim momentos de descontração, você pode ter sim o assentar na mesa, porque isso é importante, sentar na mesa com os nossos irmãos, mas na igreja o objetivo principal é transformar as nossas vidas, os nossos caráteres. Nós precisamos de fato nos despir desse homem pecaminoso que muitas vezes nós somos e caminharmos em direção à cruz de Cristo e receber a graça que nos foi dada, o amor, a misericórdia e viver um evangelho genuíno, não apenas com aquilo que falamos. Esses 21 dias de jejum não vai valer de nada se você não entender esse princípio do reino de Deus, se você não entender esse propósito de Deus para a sua vida. Portanto, que você, que eu, possamos nos reunir até que ele venha para anunciar sua morte e ressurreição. O evangelho faz sentido quando nós anunciamos Cristo através das nossas ações. Até que ele venha, nós temos que trabalhar. É isso mesmo que você está ouvindo, filho do Deus vivo. Você precisa trabalhar, e muito. Bem-aventurados são aqueles que trabalham, porque eles encontrarão resultado. Isso são as bem-aventuranças do pastor Paulo. Ai, brincadeira, meus irmãos. Nós temos que trabalhar, queridos, porque o nosso trabalho dignifica as nossas vidas. A palavra de Deus diz que o trabalho do homem traz para ele dignidade. E quando eu digo trabalho, nós estamos falando do trabalho, também o trabalho para sustento e também o trabalho ministerial. Temos que trabalhar o tempo todo. E Lucas 19, verso 13 diz assim: e chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. E chamando-lhes 10 servos, deu-lhes 10 tesouros, 10 minas, e disse-lhes: negociais até que eu venha. Irmãos, Deus te fez para ser próspero nessa terra. Não, Deus não tem alegria em nenhuma área da sua vida que encontre miséria, destruição, escassez. Não, esse não é o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho de Cristo Jesus veio para te dar vida e vida com abundância, é isso mesmo. Mas por que muitas pessoas não vivem vida com abundância? Porque Deus colocou nas mãos dessas pessoas talentos. Deus colocou nas mãos dessas pessoas dons. Mas essas pessoas insistem em não praticar aquilo que receberam. Se você tem o dom da comunicação, você precisa entender que Deus quer usar você precisa trabalhar para obter o seu sustento e trabalhar também no reino de Deus, obter sucesso. Sucesso financeiro não é pecado, irmãos. Pecado é amar o dinheiro mais do que a Deus, é colocar o dinheiro na frente de Deus. Isso é totalmente errado. Mas ter sucesso financeiro é algo bom, é saudável. Porque o apóstolo Paulo mesmo construía tendas e tinha sucesso financeiro, por isso ele mesmo subsidiava o seu próprio ministério. Então, nós precisamos entender que nós temos que trabalhar para obter o nosso sustento. Nós temos que trabalhar no reino de Deus. Se você trabalha para obter o seu sustento e trabalha no reino de Deus, isso é uma junção perfeita. A bênção de Deus vai fluir em você e também através de você. Portanto, até que Jesus Cristo venha, nós temos que trabalhar. Alguns cristãos primitivos, quando eles recebiam a palavra de Deus, dizendo que o Senhor em breve voltaria, eles paravam tudo, eles paravam de trabalhar, eles abandonavam os seus trabalhos. Não é isso que Deus quer que você faça. Deus não quer que você deixe o seu trabalho de sustento para ficar só orando em casa. Não, Deus não deseja isso. Deus deseja que você ore 24 horas com o seu pensamento conectado em Deus, e trabalhando, e sendo um bom exemplo lá no seu trabalho, amém? Até que o Senhor Jesus venha, nós devemos amar sua vinda. O que é isso, amar a sua vinda? É esperar, aguardar, é estar preparado. Até que ele venha, nós temos que estar preparados, porque a palavra de Deus diz que ele virá num piscar de olhos, e nós não vamos perceber, nós não vamos ver. Então você precisa estar preparado para a vinda do Senhor. E ainda voltando lá naquela questão do trabalho, né, que nós temos que trabalhar para o nosso sustento, e que nós temos que trabalhar também no reino de Deus.
É isso que nós estamos fazendo nesses 21 dias de jejum e de oração e de meditação na palavra de Deus. Nós estamos separando um tempo, 6 horas da manhã para orar, eu aqui na minha casa, você na sua casa. Meio-dia estamos entregando o nosso jejum. Para você ter ideia, agora são 10h38, estou gravando esse vídeo hoje, 10h38 da manhã. Separei um tempo do meu trabalho secular para estar aqui gravando esse vídeo para vocês. Entenda, daqui a pouquinho nós vamos entregar o nosso jejum. Sei que hora que você vai estar ouvindo ou vendo esse vídeo, mas daqui a pouco nós vamos entregar o nosso jejum. E esse jejum tem um propósito. Qual o propósito desse jejum? O propósito desse jejum, dessa oração, dessa meditação na palavra é nos aprimorar no trabalho. Esse é um centro de treinamento. Você está recebendo esse devocional diário para você alimentar a sua fé, para você alimentar o seu espírito, para você colocar em prática aquilo que Deus te ordenou. Então é uma ordenança do Senhor Jesus. Não é um convite, é uma ordem. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Isso é trabalho. Portanto, temos que nos envolver nesse trabalho, temos que nos comprometer com esse trabalho. Segunda coisa que você precisa entender no trabalho do reino de Deus. Deus ele já te equipou para o trabalho. Talvez você está pensando assim, mas eu não tenho tanto dom, tanto talento. Todos receberam dons e talentos, todos. Uns receberam 1 talento, outros receberam 5, outros receberam 2, mas todos receberam. E o grande segredo em Deus não é a quantidade de talentos que você tem, mas é a disponibilidade que você tem de exercer esse talento para a glória de Deus. Vai ser tema de um devocional nosso próximo aí. Nós vamos falar sobre dons e talentos e você vai entender perfeitamente o que Deus deseja de você. Então vamos lá, para concluir esse devocional nosso de hoje, até que Jesus venha, nós temos que estar preparados. Preparados. Permanecer em santidade. Santificados para a glória de Deus Pai. E só tem uma maneira de permanecermos santificados. Não existe outro caminho a não ser a leitura da palavra, a meditação na palavra de Deus, a oração e o jejum. Esses são os elementos que vai manter você firme até que ele venha. Esses são os elementos que fará com que você não esteja participando do reino de Deus apenas para obter benefícios do reino de Deus. Esses são elementos que fará com que você esteja totalmente comprometido com o reino de Deus. Que você participe do reino de Deus. Que você não seja um mero espectador. Que você não seja um mero participante que vai aos cultos, senta, ouve a palavra e vai embora. Não é isso que Deus deseja. Deus deseja que você participe da obra dele nessa terra. E é isso que nós estamos fazendo. Estamos orando 3 vezes ao dia, jejuando, buscando a presença de Deus, compartilhando a palavra de Deus para que você receba a bênção que vem do céu, para que nós estejamos unidos em um só propósito. Então, o devocional nosso de hoje fala sobre isso, né? Sobre esse momento da ceia. Aliás, vai acontecer a Santa Ceia do Senhor nesse final de semana na nossa igreja. Então, lembre-se disso. Nós não nos reunimos para comer e beber apenas. Isso é muito bom, né? Crente come, que é uma beleza, né? Mas nós não nos reunimos apenas para isso. A mesa é importante, o comer é importante, a comunhão é importante, mas, sobretudo, a transformação de vida também é muito importante. É o mais importante. Então, que você esteja preparado para a vinda do Senhor Jesus, e só tem um tipo de preparação. Eu direi que a comunhão faz parte da preparação, eu direi que a leitura da palavra, que é a meditação, eu direi que a oração e que o jejum. São esses 4 pilares que que fará com que você permaneça firme, mesmo em dias de adversidade. Então vamos lá, terminando nosso devocional de hoje, que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Todos os dias uma palavra de Deus para o seu coração, para abençoar a sua vida, para abençoar o seu dia. Que Deus te abençoe, compartilhe com mais pessoas, faça com que essa palavra chegue aos mais longínquos lugares da internet. Que Deus te abençoe. Amanhã nós nos encontramos em mais um devocional. Um grande abraço, até mais.